Olá, leitores! Hoje nós vamos falar sobre A Viajante do Tempo. Ano passado eu tive a oportunidade de passar aí 6 meses da pandemia no sítio dos meus pais lá em Minas. E para fazer a viagem, eu tenho um filho de 2 anos, então a prioridade nas malas é dele, sabe? E então eu não consegui levar livros físicos, né? No caso, eu tinha um exemplar do A Viajante do Tempo, mas eu não consegui levar ele. Eu tive a oportunidade de ler A Viajante do Tempo no Kindle. E eu acho que isso foi muito bom ter lido pelo Kindle, porque a leitura parece que fluiu mais rápido. Porque quando a gente pega um calhamaço desse, né? A primeira coisa, pelo menos, que passa pela minha cabeça é que, ai meu Deus, e vem aquelas descrições intermináveis, né? A gente fica lá parado na leitura e não avança e coisa e tal. E é maravilhoso A Viajante do Tempo, que é justamente o contrário. Eu fiquei impressionada com a quantidade de acontecimentos nesse livro. São inúmeros episódios, né? Assim, realmente de tirar o fôlego. Sempre tá acontecendo alguma coisa, é sempre uma coisa alucinante mesmo. Então eu gostei muito do ritmo de leitura. Mas vamos voltar um pouquinho. A Viajante do Tempo é o primeiro volume da série Outlander, escrito pela Diana Gabaldon. É uma série extensa, grande, mas a editora Arqueiro está publicando maravilhosamente bem. Isso se deve também pelo sucesso da sua adaptação, né? A série é realmente um sucesso muito grande para leitores e para não leitores também. Eu conferi o primeiro episódio até agora e eu tô impressionada do quanto a adaptação foi bacana nesse primeiro episódio, né? Porque eu só assisti o primeiro episódio, então eu não posso avaliar os próximos. Mas eu vou assistir ainda. E é impressionante o tanto que segue, né? Eles conseguiram aproveitar muito o livro, né? A gente vê muitos detalhes que a gente queria ver do livro na série. Isso é muito bom. Eu tô bem ansiosa para continuar assistindo. As poucas mudanças que aconteceram nesse primeiro episódio, eu acho que fizeram sentido, não foi nada extraordinário, não. Foi realmente porque são mídias diferentes, então não tem como ser igualzinho, né? Então, eu achei que, assim, pra mim, está mais que aprovado. A Viajante do Tempo traz a história da Claire. O foco narrativo é nessa personagem. O livro começa com a Claire numa segunda lua de mel, vamos chamar assim. Por causa da guerra, ela teve um afastamento com o marido Frank dela. E para poder se reconectar com ele depois da guerra, para poder entrar numa sintonia mesmo, eles resolvem fazer uma viagem pela Escócia. E ele é apaixonado por história, professor de história, ele gosta de pesquisar sua genealogia e ela ama, assim, apaixonada para entender mais sobre as plantas e as formas medicinais de utilizar as plantas. E a partir dessa curiosidade mútua, né, de conhecer e entender o local que eles estão, eles embarcam numa aventura maior ainda. Eu não vou falar mais profundamente sobre a história, eu não quero correr o risco de soltar nenhum spoiler. Mas como o próprio título diz, né, A Viajante do Tempo, que não tem problema eu falar que a Claire, no caso, volta no tempo e ela vai precisar se adaptar muito rápido a esse novo tempo. Novo não, né? Antigo tempo. Para poder sobreviver e, quem sabe, conseguir voltar pro Frank. Voltar pro seu tempo. Como eu já disse, eu gostei muito do ritmo, da história, do grande volume de episódios, né, dentro do livro. E eu gostei muito também dos personagens, eles são muito críveis, sabe? A autora conseguiu delineá-los muito bem, eles são dotados de qualidades e defeitos. Eu quero aproveitar e já falar direto para você que quer ser escritor. Um dos principais críticas para quem vai estudar escrita criativa, né, quando fala de oficina de criação literária e tudo mais, o que eu mais escuto é as pessoas reclamando que alguns professores, alguns mestres têm a mania de engessar os conceitos, né? Você tem que escrever desse ou daquele jeito, seguir tais conceitos e coisa e tal. E eu discordo veementemente disso. Eu acredito que a gente tem que conhecer as teorias, tem que conhecer os conceitos para poder saber extrapolá-los, sabe? E eu penso assim, se você entrou numa oficina ou tá lendo algum livro aí que bate muito engessar as coisas, desconfia disso, viu, gente? Eu encontrei no A Viajante do Tempo um excelente exemplo disso. Quando a gente estuda o narrador protagonista, né, que é uma narrativa em primeira pessoa, a gente entende, a gente percebe que esse narrador, a gente traz o leitor para muito próximo do protagonista. Então, o protagonista e o leitor vão descobrindo as coisas ao mesmo tempo. Essa narrativa é utilizada
quando a gente quer que o leitor perceba a evolução daquele personagem, para que ele conheça os pensamentos e atitudes e vai notando o desenvolvimento e o crescimento desse personagem. É muito difícil você trazer um protagonista que vai causar um suspense. Quando você quer causar um suspense no leitor, geralmente é aconselhado você usar um narrador testemunha, por exemplo. Porque aí você consegue esconder as coisas do leitor sem ele se sentir enganado. E, gente, o que a Diana Gabaldon fez? Ela conseguiu trazer o suspense pro narrativo em primeira pessoa. Então, assim, é maravilhoso quando isso acontece, porque ela conseguiu pegar uma técnica literária que poderia ter sido engessada e conseguiu trabalhar ela e apresentar uma outra característica, utilizando de outra forma. Então isso é maravilhoso, gente. É prova de que a gente conhece as teorias e consegue extrapolá-las. A gente não consegue fazer isso se a gente não conhece nada. Em A Viajante do Tempo, a Claire consegue esconder informações do leitor para causar surpresa e mesmo assim o leitor não se sente enganado. Isso é pura habilidade de se usar técnicas literárias. Eu fiquei apaixonada com a Diana. Eu quero muito continuar lendo a série. Eu tô dando prioridade para outras coisas agora, até mesmo porque o meu ritmo de leitura e de postagem de vídeos é outro agora depois de ser mãe. Então eu tô tendo que realmente me equilibrar aí, mas eu tô apaixonada com essa série e vou continuar lendo e quero assistir e vamos que vamos. Virei muito fã. Eu deixo a minha indicação para todos aqueles que gostam de romance histórico, romance de época, fantasia, tem um pouquinho de tudo. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Já agradeço o seu joinha se você tiver gostado. Se não tiver gostado, também pode deixar aqui nos comentários para eu poder crescer, para eu poder saber o que eu tô errando, para poder aprender. Muito obrigado e boa leitura!